Muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um bate-papo, dessa live do projeto Mobilicei, projeto que tem como objetivo realmente debater mobilidade urbana, debater assuntos correlacionados, de uma maneira de fácil compreensão, de uma maneira que as pessoas possam realmente ter o entendimento e a importância sobre o tema, principalmente nessa questão voltada a um tema que mexe tanto na vida das pessoas, que é a mobilidade. E hoje a gente vai bater um papo, é um assunto correlacionado com o nosso amigo Bruno Henrique, já está por aqui, vou chamar ele aqui já para participar. A gente vai zoologia, vamos trocar uma ideia aqui com ele e vamos ver o que o nosso amigo tem realmente a dizer. Muito boa noite. Boa noite, Ricardo. E aí, Bruno, tudo bom? Tudo jóia. Dá para escutar direito? Tá, primeiro, e você está me ouvindo bem? Tranquilo, tranquilo. Rapaz, é um prazer participar dessa live aqui com você, desse bate-papo, viu? É uma alegria imensa. Prazer é totalmente meu, rapaz. Eu já vou... Olha, o pessoal está entrando aí, viu? O pessoal Japa, Vinícius, eu acho que é Carlave, eu acho que é da minha família. Ah, tá certo. Olha, Udi tá aí. Esse é outro apaixonado por ônibus. E eu já vou iniciar o que eu falei que ia fazer lá no grupo. Todo mundo que está assistindo, vamos levantar a hashtag, viu? Bruno Henrique, embaixador busólogo. Rapaz, já disseram que eu era o porta-voz da busologia aqui em Pernambuco. Mas é assim, né? Todos faz parte, né? A busologia ela só se constrói através de todos. Não é só de mim ou de um ou de outro. Tem que estar todos unidos para poder se construir a busologia, né? Eu sei. Mas, logicamente, as pessoas entendem que é uma brincadeira. E você, assim, para mim é uma referência que a primeira vez que eu ouvi falar de busólogo foi com você, né? Então, para mim, é justamente uma referência. Mas, quer saber onde eu lhe conheci? Foi em um debate na Câmara Municipal de Vereadores. Você estava lá. Eu já estava por lá. Eu disse, aquele cara ali é da Visconde. E foi. Eu conheço ele. De lá para cá, se criou a amizade. Graças a Deus. Renato está por aí também. Pessoal aí Divan, lá de Natal. Abraço, Divan. Abraço, Renato. Vanilson da Caruaruense. Muito bom, meu amigo Vanilson. Um abração para ele. Vai me ajudando aí também, viu, Bruno? Tem muita gente de fora. Aí, Milson aí da Zero Grau, o Henrique da Tabosa, abraço para todos. Henrique aí, muito bem, muito bem. Brunão, vamos começar? Vamos embora. Você primeiro vai responder onde está os 6 quilos que você disse que ganhou nessa quarentena. Diga aí. Rapaz, eu acho que ficou dentro dos ossos. Aparentemente nada, né? Mas ficou dentro dos ossos, vamos dizer assim mesmo. Foi. O nosso amigo Gevaldo chegando aí também. Gevaldo aí, ó. Aí é o viajante. É o viajante, né? Muito bom, muito bom. Bruninho, vamos conversar. Veja só. Vamos. A pegada, a chamada, foi justamente o que é busologia para a gente começar, tá certo? Isso. Eu sei que muitos amigos vão acompanhar, que sabem, mas esse vídeo ele fica salvo, né? O objetivo do... Ó, o Jason entrando aí. Jason, o cara da bike. O cara da bike, muito bem. Então, esse vídeo depois ele vai ficar salvo, né? Vai ficar disponível tanto no nosso perfil no Instagram como lá no YouTube. Mas muitas pessoas às vezes desconhecem, né, o que é ser busólogo, né? Aí, os feras do transporte público. Muito bom, Jason. E aí eu queria que você explicasse o que é a busologia. Ricardo, a busologia hoje, cada pessoa hoje que gosta de ônibus, ela tem um pensamento. Eu vou falar particularmente do meu, que se reflete um pouco no geral das pessoas que gostam de ônibus. É uma paixão que vem desde criança, né? Ela não é uma paixão que nasce depois de certa idade, ela já vem desde criança. E assim, eu tenho um hábito de dizer às pessoas que eu falo sempre isso. Eu nasci em 87 e a partir de 1990 eu já me entendo por gente. Então é quando aquilo ali já começa a ficar na minha memória, todos aqueles registros dos ônibus, principalmente aqui de Caruaru. Perfeito. Naquela época sempre era difícil de ter uma câmera digital, na verdade nem existia, né? Uma câmera mesmo para
fotografar. Então eu e a maioria dos busólogos, ele tem aquilo tudo guardado na mente, né? Então a gente começa a ver o mundo do ônibus desde criança. E eu acho que todos, não só eu, mas a maioria se descobriu a turma assim a partir da internet. Foi quando começou o Orkut, que tinha as comunidades, Certo. né? E aí você começou a perceber, eu comecei a perceber, poxa, não sou eu que gosto de ônibus, né? E aí se começa o debate mais aprofundado quando você começa a conhecer outras pessoas que gostam do mesmo que você, que é o ônibus, né? Então é um negócio fantástico. E a gente, quando começa a debater sobre ônibus, se deixar a conversa vai até o outro dia, não para não. Porque hoje a gente só tem 1 hora. Viu? Pode ficar tranquilo que está tudo programado. Né? Mas... E assim, através do conhecimento, quando você pega com a turma, as empresas, elas vêm, tipo, dando valor a esse hobby. Né? Tá entendendo? Que até um hobby, então, né? É um hobby. É um hobby, não é nada financeiro. Muitas pessoas têm um intuito de fazer como se fosse algo financeiro. Não é algo financeiro, é um hobby. Né? Eu tenho o costume de dizer que é uma diversão. A gente se diverte bastante, não é pouco não, é muito. Principalmente quando a gente entra dentro de um ônibus, nós nos tornamos criança. Acabamos fazendo amizade com motorista, cobradores, passageiros. Os passageiros acabam pedindo informações a gente. Conhecemos empresários, hoje tem empresas mesmo que abraçam a gente de uma maneira que não tem explicação. Entendi. Né? Mas é um hobby bem sadio e bem construtivo. Só para resumir, então, busologia é uma paixão por ônibus. É uma paixão por ônibus. É paixão por ônibus. Estuda o ônibus. Estuda o ônibus, muito bem. Então são estudiosos dos ônibus, não é isso? Exato. Sabem detalhes, não é isso? Sabem os lançamentos. Até é interessante que a gente sempre tem a oportunidade de conversar e a gente no grupo que a gente faz parte, sempre você disponibiliza fotos, né? E você, tanto o ônibus antigo como ônibus novos, vocês sempre estão trazendo essas novidades assim à tona, principalmente com a questão da internet também agora, né, Bruno? Isso. Facilitou muito, Ricardo. A gente também acaba, a gente como coleciona fotos, inclusive, eu não sei se eu vou mostrar aqui a você. Vai mostrar. A gente aqui, antigamente era difícil de ter foto, né? Aí pegava jornal, revista, e saía recortando de jornal e revista, e guardava assim como acho que dá pra ver daí, né? Dá pra ver, dá pra ver. Tudo Inclina mais um pouco. Tudo recorte. Tudo recorte de jornal. Depois eu quero ver isso, viu? Tudo recorte de jornal. Então, assim, como era difícil de você ter uma câmera para conseguir revelar algo, né? Também era um custo muito alto. O que é que eu acho que não só eu, mas a maioria dos busólogos, ele pegava, fuçava revista, fuçava jornal, assistia muito jornalismo, principalmente, eu particularmente, eu gostava quando tinha greve de ônibus, porque eu gostava de ver os ônibus na rua, nos protestos, essas coisas, né? Mas assim, a busologia é isso, é a gente guardar aquele registro. Hoje é mais fácil de guardar, né, o registro, porque hoje tem mais facilidade, a compra de um equipamento, e é isso aí. Massa. Ô, Bruno, tem o pessoal aqui entrando, tem Lucas dando boa noite, nosso amigo Rodrigo lá do Pedala Mais, Rodrigo da Um abraço, Rodrigo, abraço, Lucas. Rodrigo Lucas, tem outro amigo, Rodrigo Negão, que estudou comigo, Jefferson, rapaz, a turma tá boa. Paulo, teu irmão aí de coração. Abraço, Paulo. Paulo tá muito magro, viu? Muito magro, tem que trabalhar mais, viu? Ali fica magro, não. Fica não. Então, assim, a gente agradece mesmo, o pessoal tá participando aí, muito bacana. Ô, Bruno, você falando da busologia, logicamente, a paixão por ônibus você já iniciou desde pequeno, né? Começou a despertar isso. Só para complementar, minha mãe diz que minha paixão por ônibus veio desde a barriga dela, que ela andava muito no ônibus do Salgado. Ai, foi? Então você acostumou com o barulho, né? Eu tenho uma história também, não como a sua, né? Mas para eu dormir, a minha tia me pegava, colocava no ônibus e ficava subindo e descendo na avenida para ver se eu dormia. Então, eu acredito. Pode ficar tranquilo.
eu acho que no saculejo ali acabo tendo essa ligação também, né? Automaticamente com ônibus que tenho, na verdade, até hoje. Uma boa noite também para minha esposa, tá aí nos acompanhando, Vanessa. Tudo bom? Rapaz, Boa a turma noite. tá grande aqui, ó. Renan, Tá. vai ajudando aí, vai ajudando aí. Então, Bruno, assim, Lelo, de tem ônibus, muita né? gente. Você falou da questão do hobby, mas esse hobby, ele destrinchou várias situações, né? Que eu acompanho vocês. Vocês têm eventos, né? Vocês têm encontros, né? Você já falou que tem justamente essa oportunidade de ir para as empresas que têm encontros específicos, né? Exemplo Isso. da Guanabara, né? Eu sempre vejo Isso. vocês acompanhando aí. Essa, vamos dizer, essa irmandade, né? Hoje, você imagina, não sei se você tem esse número, quantos tem no Brasil? Quantos busólogos? Você tem ideia? Quantos tem no Nordeste? Só para a gente ter uma ideia assim. Olha, Ricardo, assim, oficialmente eu não sei, mas se estima que são 45 mil no Brasil. 45 mil apaixonados por ônibus, oficialmente, né? Certo, Aqui em Caruaru tem 25, em Caruaru. certo. No Nordeste, eu creio que Pernambuco é o estado que tem mais. É O mesmo. número Interessante. o número exato eu não sei. Ah, Sobre encontros, que você falou, existe dois tipos de encontro, que é o encontro em empresa e o certo. encontro de rua, né? Perfeito. Hoje o maior encontro de empresa no país é o da Guanabara, que é organizado pelo Fortal Bus. Né? A Certo. equipe lá, mandando um abraço para todos lá. São Um bem abraço, organizados. pessoal. É um evento bem organizado, vale a pena todo ano ir, né? E no Brasil, o maior evento de rua é a BBF, em São Paulo. Eu não conheço, mas se Deus quiser, um dia eu irei. Esse é o sonho. E esse é um sonho. Esse é um dos Um sonhos, deles, né? Certo. Agora Um eu quero que deles. você aproveite o gancho e me diga os sonhos que você realizou através desses encontros, através dessa amizade, através desse rol. Rapaz, concluindo esse, o segundo maior evento de rua do Brasil hoje é o de Caruaru. É Né? mesmo, pai. É, do Coisa Caruaru. boa. Coisa Inclusive, boa. a área de exposição, hoje que é o autódromo, né? É Certo. um local ideal para esse tipo de evento. O segundo maior de rua é em Caruaru. Que E legal, rapaz. tem um encontro de Natal também, que é muito bom, o encontro de Natal, muito bem organizado pela equipe de lá. E assim, a gente compartilha muito ideias, né? A gente troca muitos assuntos, é uma união muito boa. Agora, sobre o sonho, é uma história um pouco longa, mas vou fazer um resumo. Não, mas fala. É É bate-papo, é bem bate-papo. interessante. Eu acho que a maioria de todos os busólogos tem um sonho de conhecer a fábrica, né? Qualquer fábrica de ônibus. Certo, Principalmente certo, a maior do mundo hoje, que é a Marco Polo, né? certo. Eu trabalhava em uma empresa e teve um dia que eu vi um ônibus Volare e eu saí seguindo ele, porque ele era um ônibus diferente. Ele é um ônibus escritório, é chamado de business. Ah, E eu certo. saí seguindo esse ônibus e conheci o pessoal que hoje são meus patrões, né? Muito bem. Só que 2 anos depois foi que eu comecei a trabalhar com eles, né? Hoje eu trabalho vendendo micro-ônibus, trabalho na revenda Volare aqui em Caruaru. E nessa oportunidade eu fui para um treinamento na fábrica e foi uma das realizações do meu sonho, Mas né? em Caxias, não foi isso? Em Caxias do Em Sul. Caxias do Sul. Muito bem, Conheci muito a bem. fábrica da Marco Polo, Neobus e Volare. Assim, eu não sei, você tem uma noção do que é ônibus, eu tenho a noção, mas o pessoal falava e eu só ficava de olho naquela estrutura ali dentro. Legal. Porque como não pode tirar foto, Ricardo, tudo tinha que ficar na memória. Caramba, rapaz. Tudo tinha que ficar na memória e aquilo ali foi fantástico. Eu tenho guardado vai ser para o resto da minha vida. Massa, Tem massa. pessoas que se realizam um sonho com milhões, não. Aquilo ali fez uma parte dos meus sonhos. A segundo sonho meu que eu tinha vontade, que eu jamais imaginei, era dirigir um ônibus. Sim. E eu dirigi. Foi mesmo. Eu dirigi ônibus. Mais Muito grande. Caxias. Não, aqui mesmo, aqui em Caruaru. Aqui em Caruaru. Foi. Ah, tá certo, entendi. Tanto aqui, tanto ônibus grande quanto micro-ônibus, que eu trabalho hoje com eles, aí sempre estou lá manobrando, fazendo alguma manobra. Massa. E assim, aí veja como é interessante. Voltando à parte de eventos. Como eu sou um busólogo raiz, como dito, né? Não é Nutella, não, né? Não, é raiz, é desde a infância mesmo. No evento daqui de Caruaru,
a gente tem as parcerias com as empresas, né? Massa, E a massa. gente tem aquele todo cuidado de ter a orientação, de ser bem organizado. E por que não fazer um busólogo dirigir um ônibus? Ah, Então, no evento de Caruaru, você não estava presente porque você estava viajando. Eu aham. tinha conversado com o Josival, inclusive um abraço para ele, lá da Coletivo. Zival, muito bem, muito bem. E eu agradeço também ao seu Adolfo. E ele nos deu a oportunidade da gente dirigir o ônibus. E eu Ah, rapaz. sorteei 4 busólogos lá. Que Inclusive, eu fui massa. sorteado, mas não foi Rapaz, teve, arrumado não, viu? rapaz, teve arrumadinho, viu, pessoal? Não digo nada. Foi sorteio eletrônico. Aham. Inclusive, olha, veja, para você ver como eu participo igual os outros. Eu Ah, fui sorteado, minha alegria era como se estivesse ganhando num prêmio da Mega Sena. isso é E bom, aí isso a é bom. ideia foi tão boa que Vanilson da Caruaruense também Sim. disse, Bruno, vamos colocar o pessoal também para participar de um passeio do carro da Caruaruense. Massa, E aí massa. teve o sorteio, um busólogo também dirigiu o ônibus da Caruaruense. É. E assim, é algo fantástico, foi algo muito bom. E tinha uma pessoa em destaque, Hum. que Alex Monteiro, que é um cara que eu considero muito. Gente boa. Meu irmão, gente boa demais. Ele disse assim pra mim, Bruno, antes, né? Eu Ah, tinha um sim. sonho de dirigir esse carro preto da Coletivo. Aí eu Ah, disse, "Pera aí." No dia eu aprontei com ele e coloquei ah. Alex para dirigir o ônibus. Foi mesmo. Sai chorando de Inclusive, nosso emoção. motorista foi Evandro, gente boa, um abraço pra ele, viu? Massa, massa, massa. Muito bom. Foi um dia fantástico, fantástico. Muito bom. Ô, Bruno, é interessante que esse ano não teve esse evento, né? Você fez toda a articulação, né? Hoje todas as empresas apoiam, né? Principalmente aqui de Caruaru apoiam o evento. O pessoal aí do Bus Station, viu? Mandando um abraço lá de Curitiba, viu? Aí, que O pessoal tá legal. de longe aí, ó. Muito bom, muito bom. E aí, você hoje tem um apoio, logicamente, muito grande em relação, pela pessoa que você é, principalmente, né? Que a gente só constrói as coisas assim, né? Falando a verdade, sendo cativo. Né? E eu vou pegar só um gancho do que você falou, Bruno. Muitas vezes, você falou tudo em relação à questão as pessoas acham que realizar um sonho precisa ter milhões, precisa ter coisas materiais. Né? Mas as coisas mais simples, elas são mais fantásticas. Então, Exato. essa simplicidade de você, poxa, eu queria tanto conhecer um ambiente como esse. Então, assim, eu te parabenizo por isso. E você leve para o resto da vida isso. Né? Eu não preciso estar te ensinando nada, que você já é um rapaz, um homem já feito. Na... Mas é isso. As coisas simples é que fazem mais sentido justamente nessa vida. Então, eu só queria, só para pegar o gancho que não deu para falar na hora que você falou. Né? Boa. Mas, aí, logicamente, com essa articulação, né, todas as empresas nesse apoio, esse ano não deu para realizar ou você pretende fazer no segundo semestre, dependendo, passando essa situação, como é que você imagina aí? Sobre o encontro, Ricardo, esse ano seria a 10ª edição, seria uma data até comemorativa, né? Datinha Mas fechada, né? era. Mas por conta dessa pandemia, não foi possível realizar na data prevista. Eu Certo. até adiei. A gente não sabe como é que vai ficar a situação, né? Isso. Mas, para deixar um negócio mais certo, foi melhor colocar para 2021. O primeiro Né? ponto é a situação financeira das empresas, que tudo gera um custo. As empresas, para participar, também não é só empresas, tem os pequenos empresários, que são aqueles que têm um ônibus só, são o transporte Certo, escolar, certo. que gostam de participar, né? Entendi. Todo mundo que tem ônibus participa. Né? E a gente tem que pensar neles, e a gente Claro, pensa claro. muito nos busólogos também, porque tem gente que ficou desempregado, né? Tem gente que está com um custo reduzido. Então, esse ano é um ano inviável para todo mundo. E aí é melhor a gente deixar para o próximo ano, que fica um negócio mais organizado, dá tempo para todo mundo se programar, e a gente faz um evento bem tranquilo e organizado. Só para complementar, Ricardo, Legal. o que eu acho, o que eu sempre digo e falo para todos os busólogos, esse encontro não sou eu que faço. O encontro é todos vocês que faz, porque isso só acontece porque vocês estão aqui. A gente só apenas corre atrás de estar falando com o pessoal. O Ricardo já conhece a correria todo ano, né? Inclusive, a Capital do Agreste foi a primeira empresa a dar o apoio no ônibus no traslado. Né? Ah, rapaz! Propaganda, propaganda. Rapaz, você tem que voltar a fazer aqui, isso ó. aqui, viu?
Você tem que Olha, tem uma voltar a tuia aqui, fazer. aqui tá cheio, viu? Tô vendo. Depois eu Tem quero que ver aí voltar. alguns, viu? Quero ver alguns. Tem, eu vou mostrar um ônibus marcante de infância aqui, viu? É, tá bom. É. Sim, aí Então, fala, você tá Ricardo, dizendo. Hum, assim, a gente. No começo eu comecei sozinho, né, a organizar. Só que é hum. aquela coisa, a gente precisa da ajuda das pessoas. E hoje eu tenho uma equipe, um menino, eu posso até citar alguns deles, Pode Boris, citar, pode citar, pode. Boris, Hugo. Hugo chegou por aí, viu? Hugo Ah, Hugo é o fotógrafo é o oficial do fotógrafo. Ó, evento. o pessoal lá da N Business, viu? Lá do Rio de Janeiro, Patrícia. Boa. Ela é responsável, Bruno. Foi ela que trouxe o aplicativo Citamob para a gente poder vender, viu? Aqui em Foi? Caruaru. Que Foi a bom. Patrícia, Excelente. viu? Foi uma grande novidade, né, para Caruaru, né? Isso aí vai falar daqui a pouco, Vai viu? falar, vamos para frente, vai terminar aí o Assunto. raciocínio. Então, assim, Boris, hoje, aqui na equipe que me ajuda, eu digo, quem quiser ajudar será bem-vindo. Mas, assim, Claro. como são uma turma mais próxima, né? A gente precisa estar mais alinhado. Tem Boris, que são meus amigos, tem Udi, Milson, Willy, lá de Santa Cruz, Samuel, lá de Recife, que é um busólogo, que Hum, hoje trabalha na Borborema e que legal. tem um bom relacionamento com a Itamaracá, né? Muito bom, muito Inclusive, bom. Dona Maria Amélia lá e seu Alfredo Muito bom. são pessoas espetaculares, que foi a primeira grande garagem que eu entrei, Que né? legal, Então, que assim, legal. são empresas até de fora que apoiam os eventos, né? Vem Uhum. mesmo, quer mostrar, quer ver a diversão da turma, a gente com todo cuidado, claro, toda a organização. E Uhum. assim, a gente só constrói, né? Só Massa, constrói o que é massa. bom, e tudo relacionado a transporte. Inclusive, no ano passado, eu disse, nenhum carro entra na pista do autódromo, só ônibus. Ah, legal, legal. Muito bom. Rapaz, infelizmente não deu para ir, mas não vai faltar oportunidade. Se Deus quiser, a gente vai estar junto. E eu já Mas digo os para 10 anos você, vai ser a celebração no ano que vem. eu gosto dessa turma, não preciso nem dizer. É uma turma realmente muito bacana que eu conheci. Né? Através do trabalho institucional, eu acho que a gente fez um vídeo institucional com vocês, né, pela ITPC. Eu acho que um Fez, ano fez. está lá salvo, tudo mais. Então isso é importante, né? Assim, eu acho importante demais, porque o que a gente leva de positivo, né, nesse trabalho que a gente faz no dia a dia, é as amizades que a gente constrói, Bruno, é as amizades que a gente constrói. Exato. Eu lembro muito bem, assim, eu não lembro dessa questão da Câmara de Vereadores. Eu lembro quando você foi lá na empresa, isso Eu aqui é lembro. Bruno, busólogo e tal. Aí foi quando eu encomendei, né, a miniaturazinha do Na ônibus. época. Você tem que fazer para Eu vou atualizar, né? voltar. Atualizar a frota aí. Isso é Tá muito bacana. desatualizado essa. Mas isso é muito bacana, assim. Isso aí é uma coisa, eu acho que acaba sendo uma irmandade mesmo, uma coisa positiva. Né? Você conhece muita gente do Brasil todo, né, Bruno? Acaba, eu sou Isso. busólogo e acaba virando justamente essa Não, amizade. a gente Então, nunca isso é fica muito. só. Pra onde for, nunca fica só. Você tem algumas miniaturas aí para mostrar? Mostra aí uma ou duas. Diga Rapaz, eu aí. vou mostrar um carro aqui especial que, inclusive, meu amigo Gevaldo gosta muito dele. E é. Quando eu era. Olha, Ricardo, eu tenho que falar as referências, porque Pode quando eu falar, era pode falar. pequeno, que É. minha mãe chegava na estação, Hum, aí. Eu vou falar da Coletivo, por exemplo, que é uma empresa nova, tem 32 anos, eu acho que é uhum. isso. É praticamente a minha idade, que eu tenho 33. E quando Sei. chegava na estação, minha mãe Hum. dizia: Bruno, vamos no ônibus da Vila Kennedy, que é novo. Eita Aí eu lá. dizia, é. Em 91 chegou um carro na Coletivo que eu Ah, achava ele fantástico, né? hum. E inclusive, aí teve um amigo meu que faz miniaturas e eu disse: Bruno, eu quero te dar uma de presente, que é Abraão, lá de Natal. Ele me deu uma Ah, miniatura de massa. presente, aí eu pedi para ele fazer o Caio Vitória, que era o Ô, rapaz, que A19. massa, rapaz. O A19, Massa a demais. réplica igualzinha do carro na Que, época, que né? legal, rapaz, que legal. Gevaldo mesmo conhece muito esse carro, andou muito quando criança, né? Legal, O legal. busão de verdade, inclusive, quando tinha aquelas linhas de bairro para o Shopping Caruaru, Uhum. esse foi o ônibus da Vila Kennedy escolhido Para levar para para lá, ir para o shopping. para ir Então para o é um carro shopping. que tem destaque, né? Mas tem outra Massa. miniatura aqui Ah. que é uma história longa que eu passei 5 anos para ganhar. E aí Ah, foi essa daqui, ó. Peraí, isso. pega aí. Essa daqui. A miniatura do Volare. Ah, rapaz, que legal. Inclusive, foi pintura do Almir Correia, que desenhou, ele foi ele que projetou as novas pinturas dos carros da Coletivo, né? Ah, Essa miniatura aqui tem história, foi 5 anos para ganhar, mas quando chegou veio que de, legal. de padrão.
né? Que legal. Tem outras miniaturas, tem de madeira, eu consegui uma vez trazer um Volare Axis, que é o primeiro micro-ônibus do Brasil, com motor traseiro e ar-condicionado, suspensão a ar, né? A gente vai mais a fundo. Vai contar esses detalhes para as pessoas gostam. E ele teve a oportunidade de vir para Caruaru. E aí, veio de presente a miniatura também. Né? Rapaz, ó, tem um comentário aqui. O Hugo está dizendo que é mentira sua, porque você andou de charrete na José Rodrigues de Jesus. Bicho, não é possível. O cara com 32 anos. Começou o Hugo. Eu bem queria, viu, Ricardo? Eu tenho uma história, eu tenho o costume de dizer assim, que eu sou apaixonado por Caruaru, né? Eu costumo dizer assim, eu queria ter vivido Caruaru desde o início. Para a gente poder construir a cidade com um transporte adequado. Né? Falta muita coisa. O papo tá bom, Vamos adentrar. Tem muita coisa aí pra gente trocar uma ideia. Eu queria perguntar duas coisas a você, tá certo? A primeira delas, certo? Em relação a suas viagens, né? Em suas viagens, nesses encontros, nessas oportunidades que você teve, né? Viajando aí com essa questão da museologia. E eu queria fazer assim, porque há é intrínseco, né? Isso está totalmente linkado. Busólogo com transporte público, não é verdade? Busólogo com ônibus, né? Não tem como separar, né? Isso aí é impossível separar. E nessa questão, né? Pegando nessa ideia, eu queria que você desse duas referências de cidades próximas ou aqui no Nordeste que você foi, né? Você pode citar também Caxias, está entendendo? Mas que você vivenciou o transporte público e você diz assim, poxa, é uma coisa diferenciada. Qual hoje seria uma boa referência para você, assim? Tendo essa visão de busólogo, né? Tendo essa visão de importância de transporte público, a gente teve vários momentos de debater, né? Você participou de vários debates, de várias conversas importantes em relação a esse tema, e a gente queria aprofundar dessa forma, para a gente poder abrir mais o leque aí do papo. Ricardo, eu vou falar particularmente das cidades que eu fui. Eu vou citar 3, né? Fortaleza, ela é uma cidade que ela investe muito na questão de transporte. Fortaleza, ela tem uma malha viária de ciclovia e ciclofaixa muito grande. Isso me chamou muita atenção lá. Né? Sem contar nas sinalizações, que boa parte da cidade, certo que tem locais que não tem a devida sinalização, mas boa parte da cidade é bem sinalizada. O transporte lá, o que eu achei interessante é que você chega em um ponto, em um local, e tem o ônibus para todos os locais da cidade. Certo. E nos terminais integrados, você consegue se locomover para quase toda a cidade. Não é tipo uma coisa isolada. Então, o que é que acontece com isso? Faz valer a pena você utilizar o ônibus. As pessoas hoje têm um certo medo de utilizar o ônibus por conta da violência, que isso não é em todo o país. Claro. Né? Segurança pública e transporte, isso aí é um detalhe. Mas assim, Bruno, em relação à qualidade dos equipamentos, você assim, daria uma nota boa também à Fortaleza em relação à estrutura que eles têm hoje? Sim, nos últimos anos, eu não posso falar anteriormente, né? Mas nos últimos anos a gente vê que a qualidade dos ônibus mesmo melhorou bastante. Hoje tem ônibus com Wi-Fi, ar-condicionado, muito serviço de tecnologia, GPS, câmeras, né? Às vezes não dá para se investir em equipamento melhor no transporte público, por exemplo, um ônibus de piso baixo, porque nem toda via é adequada para receber um ônibus de piso baixo com motor traseiro. Né? Seria e também mais confortável, né? Com certeza. Isso. E também o custo que é muito alto, né, para se operar. Mas eu vou falar de outra cidade do porte de Caruaru, que Caruaru poderia ter como uma referência Campina Grande e Feira de Santana. Ambas têm terminais integrados. Né? Eu não conheço Feira de Santana, mas já dei uma olhada. Né? Tem terminais integrados. Foi colocado bilhetagem eletrônica bem antes que Caruaru e outros equipamentos bem antes que Caruaru. Caruaru chegou, não posso dizer há pouco tempo. Chegou atrasado. Atrasado, vamos dizer assim. 6 anos. Pode falar mesmo. Então, assim, a gente tem muito a evoluir no transporte. Não é coisa de outro mundo, não. Né? Mas tem muita coisa a melhorar. Só para eu fechar aqui, em Campina Grande, o que é que te chama a atenção lá, assim, para você, em relação à cidade, em relação à estrutura, só para a gente não perder esse fio da meada, assim? O que me chamou a atenção lá foi 2 pontos, Ricardo. Foi a integração, né?
Na integração lá, Importante. o movimento na integração física, porque o pessoal tem uma mania de dizer que a integração temporal é assim, a integração temporal ela é boa, ela não é ruim, mas a física ela traz uma sensação de segurança. No meu ponto de vista como busólogo, né? Por exemplo, eu estava com uma câmera de digital lá, não Sim, tive sim. medo de ficar à noite, porque lá tinha polícia, tinha guarda municipal. Então, se alguém viesse me roubar a câmera, seria muito ousado, né? E eu Uhum. fiquei, inclusive eu tenho a foto. Eu estou falando de um Sim. exemplo aqui próximo. A Claro, claro. temporal, a temporal, você não, você pode pegar o ônibus integrado em qualquer lugar. Porém, ela não te dá aquela sensação de segurança, né? Ela é muito boa também. Uhum. E outro exemplo de que vem evoluindo, não como se esperava, mas vem saindo aos poucos é Recife. Né? Recife vem criando os novos corredores de ônibus feitos na Avenida Foi anunciado agora, né? Até por sinal ontem. na Começa Agamenon. amanhã. Começa Isso, amanhã a nova faixa azul ali, 4 quilômetros e pouquinho, se eu não me engano. 4 quilômetros isso, e lá na Avenida meio. Agamenon lá. Isso, isso. Eu acho que era um dos trechos que tem, pelos números lá, são centenas de milhares de pessoas que passam diariamente. E essa prioridade, eu acho que até demorou um pouco para sair, porque tem outros trechos em Recife que já foram implantados, né, a faixa. Mas, assim, Isso, o importante é sair, né? exato. Recife mesmo, a Mascarenhas de Moraes, a Conselheiro Aguiar, não tinha faixa exclusiva, hoje já tem, Exato. agora é a Agamenon que está recebendo, e teve outras avenidas. Então, acho que está caindo na realidade do poder público de algumas cidades que o Uhum. transporte é a solução, né? Claro, claro. Para resolver os problemas de muitas questões viárias da cidade. Porque tem cidade que elas investem em grandes avenidas, grandes viadutos, e a cidade continua um imenso gargalo. Eu lembro do que Rafael Teles falou, que inclusive Sim, aquilo sim. ali foi uma aula. Uma aula. Ali é Rafão, Rafão. Eu só fui em São Paulo de passagem, né? Eu só fui em Certo, São Paulo de certo. passagem. Mas eu quero fazer o que Rafael já fez, conhecer a fundo o transporte de São Paulo. E uma coisa que ele falou, Ricardo, que ficou gravado para mim, que ele disse que o Brasil, na questão de São Paulo, área central, tem o padrão da Europa ou melhor. E, para quem não acredita, isso é verdade. Existe Uhum. lá um ônibus biarticulado, de 23 metros, grandes de piso baixo, ar-condicionado, entre outros equipamentos. Né? As Uhum. pessoas ela vê o ônibus como um ônibus qualquer. A gente É. olha o ônibus em detalhes. É isso que é a busologia. A Não só em busologia detalhes, não só em detalhes, né, Bruno? Mas assim, desculpa só te interrompendo, mas não é tranquilo. a solução que ele é para a cidade, né? Ó, É, Jason tá falando aí justamente a zona norte de Recife carece de faixa exclusiva. Então tem uns locais realmente, porque o grande problema que a gente observa, e eu sei muito bem que vocês acompanham todo esse processo, é poder agora dar jeito nessas cidades, né, Bruno? Dar jeito nas cidades que já estão prontas e agora você vai dar eficiência. A eficiência principalmente ao transporte público, né? exato. A esse serviço que é fundamental. Né? A gente abrindo um parêntese agora em relação até à pandemia, né? O que é que as cidades descobriram? As cidades descobriram, os gestores descobriram que o transporte público ele é essencial. Isso está garantido lá na Constituição, né? Já está garantido na Exato. Constituição e o que era para ser feito, eu acho que é isso, o importante, o que era fundamental ser feito, não foi feito. E agora é sair, é voltar a uma nova situação, né? Voltar a uma nova situação, construindo soluções voltadas ao transporte público. Então, assim, eu espero, sabe, Bruno, assim, eu espero que a gente saia com outro foco desse isolamento, de tudo que se passou, né? Para viver a cidade, para viver a cidade de uma forma diferente. Né? Temos Exato. transporte público, temos transporte ativo, tem uma série de situações que precisam ser trabalhadas na cidade. Mas, enfim, mas aí você me falou de Campina Grande, Fortaleza e Feira de Recife. Santana, né? E Recife, E Recife. Recife. Então, Recife, assim, isso. Recife ela tem bastante terminais integrados, mas o que a gente vê é que ainda falta segurança. Então, a gente da busologia, porque a gente é bem detalhista, Ricardo. A gente da busologia, por exemplo, que anda com câmera, com celular, a gente não se sente seguro. Então, Perfeito, se nós perfeito. busólogos não nos sentimos seguros em estar num ambiente daquele, onde é que o passageiro vai se sentir seguro? É verdade. Né?
É verdade. Então envolve muita coisa. Assim, a gente da busologia sofre risco. Inclusive, eu fui uma vez para Fortaleza. Hum. A gente passou por uma situação que foi perigosa e ao mesmo tempo foi engraçada. Hum. Foi no ano passado, na volta da viagem. Eu É. nunca me esqueço, viu? O ônibus começou a apresentar uma falha mecânica que não Vixe. existia. Só estava Ah, acusando, mas a falha não é, existia. é eletrônica, né? Aquela Isso. falha eletrônica. E aí o motorista ficou assustado, né? Porque estava acusando no painel. Só Ah, que, por incrível que pareça, Ricardo, o ônibus estava parando justamente no setor que estava tendo muito assalto. pô, que No coisa trecho boa. que teve muito assalto. Ó, que coisa tranquila. Teve um assalto antes e o pessoal ficou com bastante medo, né? E Ah, aí tem o Udi, amigo da gente. Não ah. tô com medo, não, tô com medo, não. Só que o ônibus que a gente foi era um double deck. Ah, certo. Aí, o Udi já tava na porta lá embaixo. Mas, Udi, pelo amor Tô de com Deus, medo, isso não. vai ficar registrado, rapaz. Olha, se você conversar com o Boris, Alessandro, só dentro desse ônibus tinha uns 12 busólogos. Ah, Rapaz, foi uma aventura tão grande. A gente com medo e ao mesmo tempo a gente ria e a gente conversava abertamente dentro do ônibus ah. e o passageiro fazia. Eu acho que eles estavam pensando, esses caras são loucos. Porque uma situação de perigo dessa, os caras estão rindo. Tão rindo, Mas mas que rindo a de gente nervoso, ia né? fazer o quê? Mas, Tem que graças a rir, né? Deus, faz. Correu Né? tudo. Tá aqui para contar a história, né? Tá aqui para E contar a outra história. coisa, Ricardo, as pessoas, a gente é busólogo, mas nós somos bem conscientes também na questão de transporte. Aham. Isso eu digo que aconteceu comigo mesmo. Uma vez eu peguei um ônibus de Fortaleza para o Juazeiro. Hum, Inclusive foi a minha primeira viagem em um ônibus leito, né? E de legal. repente um cara entrou com uma moto na frente do ônibus, estava tendo festa em uma Nossa. cidade. Esse cara parece que estava embriagado. Eu só sei, Hum, Ricardo, que eu estava meio sonolento. Eu não gosto de dormir em viagem, mas eu estava meio sonolento. O hum, ônibus ele deu uma dançada no meio da pista hum. que de cinto eu não saí do lugar. E teve Entendi. passageiros que não estavam de Com cinto. cinto. Ah. E assim, por isso que é sempre importante o uso de cinto de segurança em ônibus rodoviário. Muitas pessoas me perguntam, Bruno, por que no ônibus urbano não utiliza cinto? Porque o ônibus urbano ele é um entra e sai de ponto a Claro, ponto, claro, né, claro, claro. Ricardo? É Então, um rapaz, eu serviço acho que diferente, é um serviço totalmente diferente, né? sem contar que a velocidade geralmente é controlada, né? É totalmente Isso, diferente do tipo de serviço. Então, verdade. assim, a gente na busologia a gente aprende muitas coisas. A gente aprende principalmente com motorista, com empresários. Os encontros mesmo dentro de empresas são verdadeiras aulas, né? Que massa, que massa. A gente já teve até a oportunidade de fazer lá, né? Reuniu a turma lá na capital, não foi? Bateu um Inclusive, papo bacana. E esse pessoal aí, Gevaldo, eu lembro dessas pessoas justamente lá no nosso pequeno encontro lá que a gente fez. Foi bacana, né, naquele dia. foi bom demais. Foi Foi o legal. primeiro encontro aqui É. dentro de empresa. Foi o primeiro encontro em Caruaru, né? Foi mesmo, vai, Foi o rapaz. primeiro Bem encontro. lembrado. Bem Foi o primeiro lembrado. encontro. Coisa boa, Depois coisa boa. a gente teve na Tabosa também. A Massa, Tabosa, massa. a Tabosa, inclusive, fez uma baita receptividade pra gente. E eu agradeço Que lá a seu massa. Nido, que é uma pessoa espetacular, Dona Que Cristiane, massa. Dona Que Salete, e massa, que toda a equipe massa. da Tabosa, né? Sempre Muito foram bem. todo mundo bem receptivo conosco. A Coletiva, ano passado, realizou um grande evento. Fez lá também, não E, foi? pela primeira vez, a gente todos tinham um sonho de entrar na garagem da Caruaruense. Ah, Todos, porque, rapaz, que legal. inclusive, é uma das garagens mais bonitas, né? É Que tem verdade. aqui, Tem uma que eu já estrutura, vi. é antiga, mas uma estrutura realmente, assim, para o futuro, né? Pensaram para o futuro a garagem, né? Tem Muito muito interessante. verde. Muito E a bacana, é verdade. Ivanilson, eu vou falar de Ivanilson mais uma vez, que é uma pessoa Fala, que só fala, tem agradecer. fala. Ivanilson pegou, eu tive conhecimento com ele e abriu essas portas da Caruaruense pra gente. E foi algo inovador que Alessandro, que é um apaixonado pela Caruaruense desde criança, Alessandro é lá de Santa Cruz, chorou no evento. Mas Foi um aqui, negócio rapaz. Que espetacular. legal, Foi, rapaz, que legal. foi um negócio diferente. Então, assim, a paixão por ônibus, ela não é de agora, vem de criança. Fica tudo registrado aqui na cabeça. E é algo muito interessante. A gente começa a falar de empresas, a gente fala daquele pequeno particular que tem um ônibus só. Ah, aquele Entendi. carro já Valoriza, teve. valoriza, valoriza. Falou tudo. Quem tiver ônibus, a gente valoriza. Entendi, Né? entendi. Ô, Bruno, eu queria aprofundar aqui. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Pode. Ah, aqui, ó.
Olha, a caneca de qual é? Transbras. Ah, rapaz, você tá fazendo muito mexão, viu, da turma. É seu Áureo da Transbras, muito gente boa. É, já ouvi falar, Inclusive, muita gente boa. esse Verdade. ano a empresa dele completa 50 anos de história. Ó, rapaz, coisa boa, Vem coisa trazendo boa. uns excelentes equipamentos, bons carros. E trabalha com turismo e ele agora, no meio dessa pandemia, está buscando novos ares, porque o turismo ele está meio que parado, né, Ricardo? É verdade. Assim, todo mundo tá logicamente, impactado, né? E o turismo, ele tende a demorar mais do que o serviço de transporte. Que, de uma certa forma, as cidades, a exemplo de Caruaru, se manteve aí em volta de 30% da operação. Mas o turismo parou mesmo, né? A gente pedir a Deus que Parou. realmente essa situação seja resolvida, né? Uma solução seja encontrada, a gente torce por isso, né? Porque a gente vive isso e, logicamente, tem famílias, tem pai de famílias. Olha aí o Jason falando aí, os É. usos de nova tecnologia nos ônibus será determinante para atender o impacto na operação. Isso é verdade. Tecnologia, pensar transporte, Jason, né? Pensar soluções de ciclomobilidade. A gente teve já a oportunidade de bater um papo aqui no projeto Mobilicei com o Jason. E é isso, é procurar soluções realmente para o futuro da cidade. Pegando o Agora que eu gancho, tô vendo, Ricardo, tem gente que só o caramba aqui, tem muita gente, rapaz, muita banindo gente isso boa aqui, aí. rindo para se acabar. Muita gente boa, mas são amigos realmente. Gevaldo aí. Gevaldo. Eu lembro dele lá no encontro, direitinho, lá do encontro da capital. E eu lembro que logo depois, muitas pessoas me pedindo ajuda, me pedindo amizade no Face. E eu olhava e digo, "Oxe, eu conheço esse cara de algum lugar." E me lembrava, digo, rapaz, é o pessoal lá dos busólogos. E acabou fazendo uma amizade, mesmo virtual, mesmo distante, né? Mas a gente tem uma proximidade aí, um carinho, né? E Especial por todo complementando o mundo. que tu falou aí, Ricardo, hoje a busologia aqui em Caruaru, ela se tornou uma referência para as pessoas. Quem Que nos bom, conhece, os que bom. passageiros, pessoas, olha, qual ônibus eu pego para ir para tal lugar? Qual ônibus que eu Muito. pego? Até quando aparece alguma falha dentro de alguma empresa, as pessoas Uhum, hoje não publicam tanto na internet. Acabam passando para um de nós, né? uhum. E a gente acaba falando diretamente com os gerentes operacionais. Um abraço, Isso é inclusive, bom, isso é bom, para isso é Ramos, bom. da Ramos, capital, muito né? bem. Henrique lá da Tabosa É e verdade. Josival lá do Josivaldo, coletivo. Que verdade. toda vez Pessoas que nós mandamos uma demanda, não tem nem o que dizer. É sempre atende atendido. muito bem, né? Muito bem. Mas eu É. sei disso. Mas é o que eu te falei, Bruno. Assim, eu acho que essa boa relação ela é importante, né? Porque vocês conhecem trechos, conhecem os ônibus, conhecem as rotas, né? E aí é a pergunta que a gente vai entrar agora, tá certo? A visão de Bruno, a visão dos amigos busólogos que trocam ideia com você, né? Ó, o William tá por aí também, viu? Nosso amigo William, O William é uma sobre o figura. aeroporto. O William, depois eu vou fazer uma live dele só para falar do aeroporto de Caruaru, viu? Vale Só a para pena, falar viu, do... Ricardo? Não, vou Vale a falar, vou pena. falar. Já estou anunciando, fica gravado, viu? Depois ele vai receber o convite aí. Graças a Deus, o projeto já tem muita gente para fazer aí, né? A live, muitos amigos, graças a Deus, vindo apoiar aí esse bate-papo, que essa é a ideia, né? Essa é a ideia, esse bate-papo saudável mesmo. Mas vamos aprofundar, certo? Visão de Bruno, visão dos busólogos em relação ao sistema de Caruaru, tá certo? Vamos falar de Caruaru, né? Em relação às empresas, em relação ao que você vê, o que é que está faltando, o que é que melhorou, né? Eu queria que você realmente assim pudesse dar uma visão. Porque muitas vezes, Bruno, as pessoas têm a visão do passageiro, têm a visão de quem opera, né, diariamente, o motorista, o cobrador, o fiscal, e tem a visão de vocês, enfim, vivenciam isso, né? Não só vivenciam por gostar, mas vivenciam para buscar também ajudar com sugestões, né? Eu sei tudo isso que a gente já teve oportunidades de conversar sobre isso aí, e eu queria saber a tua opinião em relação a isso aí. Só um minutinho, Bruno. O pessoal está falando aqui lá da Bus Station de Curitiba, com inovação do transporte coletivo, grande a nossa receita da empresa de transporte, da mídia embarcada, isso, muito bom. Isso, Sobre mídia embarcada, soluções, né? Um abraço mesmo, isso. pessoal do Bus Station, virou parceiro aí nas lives. Bem Mas vamos lá, participativo. bem participativo. Mas vamos lá, Bruno. Tua visão, tua opinião a respeito do que evoluiu, do que falta melhorar, começando com as empresas. Vamos lá. Ricardo, eu vou deixar bem claro, porque o que é que acontece hoje? Quando nós falamos de ônibus ou empresas de ônibus,
as pessoas pensam que a gente defende. Beleza, defendemos. Perfeito. Mas também, se tiver a reclamação, nós vamos diretamente para elas. Aqui Certo. em Caruaru, eu vou falar de mim, que eu tenho um conhecimento, não só eu, Milson mesmo, a enciclopédia do ônibus, né? Oh, meu Deus do céu. Um abraço para Milton. O pai dele já trabalhou na João Teotônio, né? É Então, verdade, assim, desde criança, eu vejo que as empresas sempre investiram nos equipamentos. Ah, Bruno, mas os ônibus não têm ar-condicionado, os ônibus não têm piso baixo, não tem motor traseiro. Onde é que podemos colocar esse tipo de equipamento na qualidade das vias que temos? É perfeito. um investimento muito alto para ficar parado, porque só vai quebrar, né? E as empresas, por exemplo, a Coletivo, há 2 anos atrás, trouxe 30 ônibus novos. 30, não é coisa pequena, Ricardo. A capital da licitação trouxe 27 ônibus 2015. novos, 2015, é isso aí. né? Eu tenho as Isso, fotos, eu não minto, eu isso. não estou mentindo. As fotos estão Não, para pô, mas mostrar, não né? para A mostrar. Tabosa, Tabosa investiu também, né? a Tabosa já tinha uma frota bem mais nova, né? Sim, sim, E sim. fez um serviço diferenciado, que foi trazer os 8 ônibus novos com ar-condicionado, que foram para a Ar-condicionado, linha do perfeito. shopping. Então, assim, Perfeito. as empresas sempre fizeram investimento. Quem me perguntar assim, as empresas hoje têm GPS, tem monitoramento por câmera, tem o CCO, né? Tem tudo, tem Perfeito. bilhetagem eletrônica. Não se pode oferecer mais do que isso porque as vias não ajudam. Então vamos falar A estruturação, né? da estrutura do sistema. Então vamos lá. Qual foi o último grande investimento de transporte público em Caruaru na questão estrutural da cidade? Eu não sei em que ano foi inaugurada aquela estação ali, Ricardo. Eu acho que é mais velho do que eu. Olha, eu acho. Recentemente eu fui ali na estação e eu estava lembrando. Eu cheguei a pegar ônibus, Bruno, por trás ali do onde hoje fizeram ali a feira, Do levaram os Unibanco. ambulantes Do do antigo Unibanco. Unibanco, o Itaú Unibanco. Unibanco ali, né? Justamente atrás do Itaú. Eu cheguei, ali era o terminal. Então ali eu acho que quando saiu dali foi para esse terminal central. Então eu acho que é de 82, não é mais do que isso não, 83, 84. Não é mais do que isso, que eu lembro que eu era muito pequeno, né? Eu sou mais velho que você, mas assim, a transição foi essa aí. 82, no máximo mesmo, 84, 85, no máximo. Então foi para ali. Então vamos lá. Como eu disse no começo, como eu já me entendo por gente, é desde 1990. Então, Certo. desde aquela época para cá, Ricardo, eu fico acompanhando o que foi feito de investimento em transporte em Caruaru. Então, por parte do poder público, não foi feito nada, né? Em todos os gestores que passaram, né, não foi feito nada. A gente não teve um corredor, não teve nada. Inclusive, na Capitão João Velho, que as pessoas dizem assim, não tem necessidade de Caruaru ter um corredor de ônibus. A Não, faixa não era exclusiva, a faixa. necessário a faixa exclusiva da Capitão João Velho. Mas É, as pessoas veem um ônibus passando, mas não sabem quantos ônibus opera ali. é Então, verdade. na época que ela foi feita, aquele trechozinho ali de 500 metros, Hum, eram praticamente 45 ônibus. Eu não lembro o número exato de passageiros, quanto era que rodava ali. Mas veja, Mas milhares, com certeza. milhares, né, diariamente. Aham, Então, para o passageiro que estava dentro do ônibus, aquele trecho ali que sempre engarrafa, ele sim, sim. ganhava ali 10, 15 minutos. Toda viagem ele ganhava 10, 15 minutos. E foi uma faixa que foi criada, não fizeram a sinalização por completo, né? Ela oficialmente ela não foi para frente, né? E não se foi feito mais nada pelo transporte Caruaru. Caruaru hoje não tem um terminal de qualidade. O motorista hoje não tem onde fazer suas necessidades, né? Pede O básico, o emprestado ao básico, o lojista, básico. né? Eu falo terminal central, né? Porque Sim, lá sim, na sim. Rendeiras mesmo, a capital do Agreste construiu lá um terminal para os motoristas e Isso, cobradores, né? Quem isso. trabalha na linha do shopping No, hoje tem o no suporte do Salgado shopping. também, né? No Salgado a gente investiu lá também. Isso, Foi interessante. Salgado também. Hum, Mas o poder público não fez nada. Então, falando da gestão atual, foi a uhum. primeira vez que eu vi algo ser dado atenção ao transporte, né? Perfeito, E, perfeito. inclusive, a prefeita, ela me pediu a opinião na questão Isso da você está 15 de novembro. falando da 15 de novembro, né? Da Certo, 15 de certo. novembro. Certo, certo. Porque o projeto, Ricardo, tinha sido desenhado de uma forma, e Uhum. quando eu olhei aquilo ali foi mesmo que dá um choque, né? O Certo, projeto da 15 de novembro, na questão viária. Eu não falo de questão de paisagismo, né? certo, certo. E os espaços para os ônibus ali
que tinham projetado não era viável, Ricardo, nem para passageiro, nem para ônibus. Então a prefeita pediu, escutou, né? Eu dei umas opiniões, né, na época, e foi acatado. Então, assim, não é realmente o que Caruaru precisa, mas pelo menos a gente está vendo algo, pelo menos na área central, uma melhor estrutura para os passageiros e para quem dirige o ônibus também, né? Ali foi um ganho fantástico, né? A gente tinha sempre discussões e você teve a oportunidade de participar quando eu era presidente lá do Comut e tudo. A gente falava sobre aquele estacionamento ali, né? Ah, olha, tem que tirar o estacionamento. E realmente foi uma evolução, né? Eu acho, Bruno, eu acho que você comunga da mesma ideia e as pessoas que estão nos acompanhando. A 15 de novembro hoje ela pode ser um modelo para ser implantado para o resto da cidade. Né? Modelo de estrutura, modelo... Logicamente que nós temos uma cidade que cresceu sem um planejamento adequado, né? A gente já discutiu isso muito, mas que entre o ideal e o que dá para fazer, a gente pode dar uma solução. Né? Você dizer, era o ideal hoje a 15 de novembro? Não, o ideal ainda era outra coisa. Mas não deu para fazer, né? Já não melhorou. Né? Então, assim, eu acho que você comunga disso, que seria um bom exemplo, principalmente para espalhar pela cidade, né, um modelo de infraestrutura, né, adequada para se trabalhar, não é isso? Então, assim, Ricardo, veja, em 33 anos de idade que eu tenho, é a primeira vez que eu estou vendo ser feito algo para o transporte em questão de qualidade. Porque muitos dizem, eu coloquei uma plaquinha de ponto de ônibus ali, eu coloquei um abrigo descartável ali, que eu chamo de abrigo descartável. Né? Você for olhar a nova estrutura de parada da 15 de novembro, é uma estrutura para passageiros. Robusta. Assim, de qualidade. Então é a primeira vez que eu vejo isso, de qualidade em Caruaru. Né? E a gente espera que venha muito mais. A gente, às vezes, Ricardo, quer opinar um pouco mais, mas tem pessoas que vê a gente, às vezes, só como um apaixonado por ônibus. Eu sempre falo a gente, porque eu e meus amigos, nós trocamos muitas ideias. Isso é válido. Né? Isso não sou eu. Isso é eu, os meninos aqui de Caruaru, a turma. Né? Os busolos aqui de Caruaru. E, assim, as ideias que nós trocamos, em questão de ampliação de linha... eu vou dar um exemplo de linha. Vou dar um exemplo. A linha do Caruaru Shopping Rendeiras, por exemplo. Perfeito. Ela tinha sido aplicada 3 vezes. Só que, na época, Ricardo, eu também não sei quem era. Quem desenhou a linha não andava de ônibus. Como muitos projetos que acontecem pelo Brasil afora, né? Não andava de ônibus. Então, quando foi... Eu não lembro exatamente, acho que foi 2013. Eu tinha uma moto na época, eu fiz o desenho com a moto, para ajudar mesmo a população. Eu fiz, o desenho da linha tem que ser desse jeito, minha gente. Para dar certo tem que ser desse jeito. E para dar certo tem que passar mais de 90 dias. Tem que ser 90 dias internos. Para fazer o teste. E a linha Rendeira Shop existe até hoje. Veja, está funcionando bem. Tá funcionando bem. Então, por quê? Eu não tenho faculdade, eu não sou formado, mas eu estou falando de algo que eu gosto. Meus amigos gostam disso. Então a gente é o dia todo trocando ideias. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Empresa tá X, fulano de tal tem tantos carros. Então são compartilhamento de ideias que se constrói um assunto concreto, vamos dizer assim, né? Sobre o ônibus. Eu sei. Mas, Bruno, olha, eu vou te dar outra coisa, porque eu mais velho que você, eu posso ficar te dando chamada, viu? Claro. Tem as pessoas que têm as ideias mais fantásticas na história, se você for estudar história, são pessoas que muitas vezes não estavam estudando, não estavam numa faculdade, tá certo? Isso não quer dizer nada, meu irmão, não quer dizer nada. O que vale é o teu coração, certo? O que vale é a sua vontade de ajudar, tá certo? Você querer ajudar, certo? E eu sei muito bem que lhe conheço já há um bom tempo. É a sua vontade de ajudar junto com todos os amigos busólogos aí. O que vale é isso. Para mim, o que vale é isso. Uma dica. Se é válida ou não, se é operacional ou não, a gente tem que descobrir. Não é verdade? Tem que descobrir, porque tem uma coisa muito forte nisso que chama-se o custo de se transportar. Né? A gente sabe que é o custo de comprar o ônibus, porque tem que ter demanda, né? Tem que ter o retorno. E eu falo para você, essas sugestões... Muitas vezes, assim, eu gosto sempre de falar isso. Criticar, né? Mas aponte a sugestão.
tá certo? Criticar é apontar sugestão. Você diz, ó, não vai dar certo por aqui. Mas o que é que você sugere? Ah, eu sugiro isso aqui. Então, eu acho que a construção é essa. Eu só abri mais esse parênteses, sabe, Bruno? Porque essas contribuições, elas são importantes. Olha, se você para de escutar as pessoas, se você para de escutar, de ouvir as pessoas, você se fecha e você regride, amigo. Deus fez a gente com duas orelhas foi para escutar mais, não foi para falar mais. Isso. Então é isso, é escutar para a gente desenvolver. Né? Se vai dar certo ou não é outra coisa. Mas inclusive, Ricardo, só complementando o seu comentário aí, o hobby da gente ele é um hobby bem aberto. Inclusive, no hobby da gente, na busologia, tem muito autista, tem muitas pessoas especiais, né? Cadeirantes, que são apaixonados por ônibus. Inclusive, eu vou mandar um abraço para Vinícius Palone, que sempre fala comigo. Grande Vinícius, muito bem. Inclusive, o pai dele, que é Anto, já trabalhou na empresa Bahia aqui, um grande profissional. Ele chega para mim, Bruno, manda um áudio para Vinícius se acalmar, ele só sossega quando fala contigo. Então, assim. É meu amigo na rede social, viu? Então, assim, isso é interessante. A busologia, ela hoje abraça todo mundo, a gente recebe muito bem. E o que a gente foca bem nisso aí é ajudar as pessoas, né? Na questão do transporte. É a questão de informação e querer ajudar. Né, também. Ô, Bruno, mas aí, vamos para terminar o raciocínio. Que parece brincadeira, já vai 50. Voltei. 50. Então, assim, voltou. Deixa eu ligar o carregador. Um minutinho. É um iPhone, né, Ricardo? É um bexiga no iPhone. Mas eu vou dar um jeito. Fecha o raciocínio, tá? Eu queria que você me dissesse tua perspectiva para a cidade. Rapidinho, só para a gente fechar o pensamento. Rapaz, Ricardo, assim, eu não sou muito positivo ainda não. Falta muito para se construir algo em Caruaru. Mas seja positivo. Diga o que é que você espera. Mas seja, eu quero que você sonhe. Vamos sonhar. O que eu espero é que Caruaru hoje tivesse corredores onde se deve colocar, né? Terminais integrados, 1 ou 2, que não dê prejuízo para passageiro, que não dê prejuízo para a empresa, porque o que é que a gente vê hoje, Ricardo, são cidades que diz, vou colocar um terminal integrado. Aí beleza, é bom para o passageiro e prejudica a empresa. Você vê cidades aí que tem um sistema de transporte bom, mas uma frota sucateada. Né? Então não é bom isso para ninguém. Não é bom para a empresa, não é bom para o passageiro. Tem que ser bom para todos. Né? Ou a coisa anda junto, ou então nada se resolve. Não adianta você querer jogar a culpa de um para o outro. Né? É assim, Caruaru hoje precisa de uns corredores, melhores paradas. O que eu falo das paradas são os abrigos para as pessoas. Tem parada que tem baixa demanda, ela não. Acho que não é obrigada a colocar um abrigo, mas pelo menos ela tem que ter a identificação. Né? Tem paradas que precisam de uma estrutura maior para abrigar o passageiro. E nos terminais de bairro. Os terminais de bairro é uma coisa muito importante, que Caruaru é uma coisa que praticamente nunca teve. Historicamente, que eu lembro, só a Rendeiras mesmo é que tem um terminal de bairro desde criança. Fora isso, não tem. Então é isso, terminais, abrigos, paradas e o sonho, né? Um conjunto. E não é coisa de outro mundo, né, Ricardo? A gente tem 1 minuto e 20 segundos. Se quiser estiver até amanhã, a gente continua. Foi arretado o papo, viu? E vamos repetir, Vamos sim. Dá um abraço aí para todo mundo, agradece aí. Temos 1 minutinho. Ricardo, eu agradeço o convite, né? Agradeço a todos os amigos aí que participaram. Um abraço para todos os amigos da Busologia, aqui em Caruaru, em Pernambuco, no Brasil todo, né? Nós somos muito unidos. Tem alguns problemas, mas coisas à parte, mas assim, um abraço para todos e um abraço para meus amigos aí que participaram com uma boa vontade aí, uns comentários que faz a gente rir, viu? Bruno, olha, brigadão mesmo, brigadão, eu agradeço. Realmente, esse projeto é nosso, viu? Esse projeto Mobilicei é nosso, porque o slogan é o seguinte, pensar mobilidade, pensar Mobilicei, tá certo? E eu sei que você é motivado a isso também, né? Que as pessoas realmente acompanhem. Quando tiver salvo lá o vídeo, eu vou passar para você, vai estar lá no YouTube. Né? Boa. E essa é a ideia, a gente multiplicar isso, multiplicar quem fala e falar com sugestão, como sempre, né? Ó, brigadão, um abraço, fiquem com Deus
e até a próxima, se Deus quiser, viu? Se Deus quiser. Valeu, Tudo de bom. valeu. Tchau, pessoal.